Olá pessoal, bem, aqui é o Gondim novamente, vim mais com mais um tutorialzinho, ainda sobre o Tuxfire, né, que esse é o objetivo. Tenho só 10 minutos para falar, né, na gravação do vídeo, vou fazer vídeos de 10 minutos, né, bem curtinhos, então vamos lá, para a gente não perder muito tempo. Então, no último tutorial, gente, eu falei um pouquinho sobre o Tuxfire, né? Qual era o objetivo dele, né? Como é que ele trabalhava, né? As divisões dos arquivos, né? Das configurações, assim, bem por alto. Tá? Nesse agora, o que eu vou falar? Bom, vamos começar com baixando o programa. Depois que a gente baixa o Tuxfire, que você pode fazer aqui em cima, nesse botão de download, né? Que você baixa ele para o teu servidor, onde você vai começar a configurar. Não preciso dizer, gente, mas para que você consiga trabalhar com o Tuxfire, você precisa ter alguns conhecimentos. Você precisa conhecer Netfilter e PTables, isso é o básico. Né? Se você não conhece nada de filtro, de pacote, então vocês vão ter que estudar. Quem estiver vendo isso daí vai ter que estudar um pouco mais. Primeiro aprender a trabalhar com filtro de pacotes, para depois mexer com ele. Outra coisa bem básica é conhecer um pouco de Shell Script, né? Porque é a linguagem que foi desenvolvido o Tuxfire. Então, esses dois básicos você precisa para poder começar a aprender ele. Bom, partindo do princípio que você tem esses dois conhecimentos básicos, então vamos lá, gente. Depois que a gente baixa para o servidor e a gente extrai esse arquivo, nós vamos ter algo parecido com isso aqui, tá? Essa aqui é a parte de instalação, né? A parte dos programas, né? Onde tem o instalador e tudo. O que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, para você fazer a instalação, você vai rodar esse install.sh, tá? Depois que você fizer esse install.sh, que seria mais ou menos isso daqui, eu não vou rodar porque já tinha rodado aqui no sistema. O que ele vai fazer? Ele vai checar se você tem iptable, se você tem o IP7. Se você tiver os dois, ele vai fazer a instalação, ok? E é muito simples, não vai te perguntar mais nada, ele só vai fazer um install. O que ele vai fazer? Bom, ele vai pegar, né, o Tuxfire mesmo, que é o shell script principal, vai colocar no /sbin, tá? E vai colocar o restante dos arquivos de configuração no /etc Tuxfrw, tá? Tem bem menos arquivos, tá? Então, já vou chegar nesses arquivos aí na parte de configuração. Voltando aqui, no mesmo diretório onde a gente extrai os arquivos, nós temos alguns arquivos específicos, por exemplo, o autos, né, que são justamente o e-mail, meu e-mail, né, do autor Tuxfire, né, quando comecei Tuxfire. Tem um changelog que não está atualizado, né, porque eu voltei a mexer nele novamente, mas são changelog com algumas mudanças. Tem os créditos, lembra que eu falei dos créditos, que é sempre importante dar créditos, né? Então, o Tuxfire foi baseado no início no CFTK, né, que é um script que a Conectivo utilizava, que a gente utilizava para fazer a instalação dos clientes. Como ele era GPL, então eu aproveitei muitas ideias dele e implementei aquelas ideias que eu havia tido na época que eu fazia as consultorias, né? E aí, mas muita coisa mudou, tá? Muita coisa mudou. Hoje em dia não tem mais um código parecido com o código que havia naquela época. Muita coisa foi mudada. Algumas ideias eu tirei de Shorewall, que existe até hoje, um excelente file também. A parte de algumas ideias que as pessoas também me deram, né? Algumas pessoas que me ajudaram na época do Tuxfire, na época era a versão 2 ainda, o Marcelo de Souza, né? O Examp, né? Que era outro cara que nunca se identificou, mas a gente conhecia ele como Examp, e por aí vai, o André Luiz Urig, um outro amigo meu, né, o André Luiz, que é o Ramone Cabelo, né, e por aí vai, gente. Então, assim, eu acho legal sempre a gente dar crédito às pessoas que participaram do projeto, que deram alguma contribuição, isso é importantíssimo. Não só a pessoa que mexe e cria o script merece um crédito, as pessoas que dão ideias, que ajudam a corrigir, que, né, que falam sobre algum bug que encontrou, também merecem crédito também, tá? Bom, então voltamos. Temos arquivos de crédito. Esse install, tá, ele é antigo, né? Seria justamente as instruções de como instalar. Isso que eu acabei de fazendo agora. É bem simples, é só rodar um install que ele vai fazer o check para você instalar, como eu falei.
tenho ele em inglês, em português, né? Esse diretório IPv4 e IPv6 a gente já vai ver também quando entrar na parte de configuração, né? O arquivo license, que é justamente a licença, né? É o que garante que tudo que eu fiz aqui continua e sempre vai continuar sendo GPL, né? Não pretendo mudar isso, tá? Ela é GPL, beleza? Vamos lá. Tem a parte do manual. O manual também ainda é da versão 3 antiga, né? Mas tem alguma coisa aqui que pode ajudar aí o pessoal a entender. Mas é como eu falei, a ideia dos vídeos vai ser justamente eu falar sobre ele e ajudar vocês a entenderem e fazer toda a configuração sem precisar do manual, tá? Bom, beleza. Tem também o TF base, o TF kernel e esses outros também eu vou falar agora, tá? Na parte de configuração. A partir da versão, né, nós estamos aí. Essa versão que está aí está errada. Foi bom que eu dei uma olhada agora, depois eu vou corrigir. Nós estamos na 4 agora, né? Eu vou corrigir isso daí. Então, é isso aí, pessoal. Vamos partir agora para uma ideia básica da parte de configuração, tá? Eu tenho pouco tempo, né? Eu tenho alguns minutos ainda. Então, eu vou concluir apenas mostrando algumas coisas lá do diretório e depois vou fazer um outro vídeo já entrando na parte de configuração, ok? Então, vamos lá. Vamos lá no /etc Tuxfire. Bom, aqui é o diretório, gente, onde ficam as configurações do Tuxfire, tá? O que eu tenho de primeira aí? Bom, eu tenho tuxfire.conf, tá? É o arquivo de configuração. Primeira coisa que você vai configurar é esse arquivo, tá? Gondim, eu preciso ter... Você me comentou que ele tem 3 redes, né? Trabalha com 3 redes. A rede EST, né, que é externa, a DMZ, que seriam os servidores, né, com acesso externo e interno, e a rede INT, que é a rede, por exemplo, interna da sua empresa, tal, do provedor, seja qual for. Eu preciso ter as 3? Não, você não precisa ter as 3 redes. O Tuxfire, ele é bolado para você trabalhar com até uma única rede. Vamos dizer que você queira proteger apenas um servidor, né? Você não está protegendo uma rede nem nada, você quer proteger o seu servidor, um sistema apenas. Então, o que você pode fazer aqui? Bom, simplesmente você pode só colocar qual a interface dele. A interface é TH0? Beleza, acabou. Não preciso mais definir mais nada. E o teu Tuxfire ele vai entender que você só tem uma interface, só vai carregar aquelas regras que ele precisa carregar lá do input, né, output, para poder funcionar, ok? Deixa eu ver nosso tempo aqui, como é que estamos de tempo. Bom, já está praticamente acabando. Dentro do Tuxfire, gente, eu tenho todas as variáveis do Tuxfire. Qualquer variável que eu queira nova, que eu queira usar no Tuxfire, é só definir ela aqui. Quando eu defino aqui, todos os scripts que são modulares, eles vão ler o que está aqui dentro. E você vai poder usar em todos os módulos. Tá? Qualquer variável que você cria aqui, você vai conseguir usar em todos os módulos. Tá? Não só as variáveis que estão aqui funcionando. Então, vou dar uma pausa aqui. Deixa eu ver aqui que eu vou mostrar mais para vocês. Bom, só para dar um tempinho mais aqui até acabar esse meu período aqui do vídeo aqui. Eu tenho aqui, ó, tá vendo a definição das redes, ó, externa, qual é a interface, o IP, né, se você tiver um IP fixo, né? Se você não tiver o teu IP fixo, deixe assim do jeito que tá, ok? Só defina as variáveis de IP, rede, broadcast, se você tiver IP fixo. Senão você só define a interface, beleza? Tem a parte também de IPv6 aqui, onde você vai poder definir isso das redes externa, interna e a DMZ. Beleza? Forwarding, tá? O forwarding, o padrão é 0. Tá? Você só vai definir forwarding quando teu firewall tiver com mais de uma interface. Você tiver, né, configurando regras para interfaces, como eu coloquei, interna, externa, DMZ. E aí você vai precisar o forward. Se você tiver com uma única máquina, então não precisa, pode deixar o padrão que é 0, que você não vai fazer forward, você está apenas defendendo aquela máquina. Bom, gente, eu vou dar uma encerradinha aqui no vídeo e já volto aqui na configuração de onde a gente parou, ok? Beleza, então.